Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de Geografia. A independência do Brasil e as suas influências na cartografia. O período da independência brasileira traz uma incorporação de tradições portuguesas que veio lá do período colonial e, ao mesmo tempo, aparecem novas características que formarão a base da cartografia nacional brasileira. A instalação da corte portuguesa no Brasil em 1808 inaugura o ciclo de transformações institucionais que marcam o século XIX em terras brasileiras. Quando o Brasil se torna o centro do Império Português, a América Portuguesa adquire, enfim, a autorização de confeccionar e arquivar localmente mapas e outros documentos de análise espacial. São assim criadas a imprensa e a Biblioteca Real, bem como os arquivos militares, que receberão todos os mapas, planos topográficos e fortificações, e todas as resenhas territoriais portuguesas, evitando que esses objetos considerados estratégicos sejam recuperados pelas tropas francesas no momento em que eles realizam a invasão de Portugal em 1811. O Brasil declara sua independência e rompe com a metrópole, mas mantém como chefe de governo um príncipe português que garante o regime escravocrata de produção, mesmo que esse já tenha sido objeto de críticas da parte dos aliados, que eram os ingleses. Tomando a forma de um império, o novo Estado brasileiro se inspira no centralismo napoleônico para se impor diante das inúmeras divergências internas entre as elites e das revoltas separatistas que ocorrem em várias partes do Império. A figura centralizadora do Império é o eixo em torno do qual se passa a criar uma nação em busca de reconhecimento exterior em um território ainda muito mal integrado. Depois que o Brasil declara sua independência, a Inglaterra foi o intermediário diplomático e econômico, capaz de integrar a existência dessa nova nação, que agora é o Brasil, no campo de ação de sua política imperialista. Em 1822 é criado um mapa inglês, mesmo apresentando vários erros de representação, como a localização do Trópico de Capricórnio, demonstra bem o amplo contato existente entre o Brasil e a Inglaterra. O mapa dá a impressão dos grandes traços e articulações internas de um território único, consolidado, longe da série de revoltas e resistências internas que vão aparecer no momento da independência. Agora, o Brasil tem a dupla missão de lutar para obter o reconhecimento internacional e, ao mesmo tempo, definir suas fronteiras. Uma nova diplomacia se forma no Brasil de maneira improvisada, até que uma lei crie oficialmente, em 1851, o Corpo Diplomático do Império, que serve para reforçar a unidade do conjunto de terras de origem lusitana, utilizando as mesmas estratégias portuguesas de controle das duas maiores bacias continentais, a Platina e a Amazônica, que são mantidas. Os antigos tratados de limites vêm regularmente à tona nas negociações entre os representantes políticos dos novos estados independentes. Mas os brasileiros compreendem rapidamente que o uso dos antigos mapas pode servir de prova para chegar a acordos mais vantajosos para o Brasil.
Entre os novos diplomatas brasileiros se destaca o nome do Barão de Ponte Ribeiro. Nas suas inúmeras missões aos países vizinhos, Ponte Ribeiro percebe as vantagens de abandonar a lógica do respeito aos tratados anteriores, por uma negociação baseada nos princípios relativos à situação contemporânea dos territórios em questão. No momento da redação destes tratados, Ponte Ribeiro pôde utilizar o acervo documentário reunido nos arquivos militares do Brasil. Dos 964 documentos cartográficos reunidos, o barão constituiu 4 grandes grupos: os mapas do Brasil, os mapas dos estados e colônias, os mapas de Portugal e de suas possessões e, enfim, os mapas especiais de navegação. Ele sugeriu então ao Império 3 medidas sobre esses mapas. Primeiro, para os mapas do Brasil e dos países vizinhos, que fosse utilizado um exemplar de cada mapa existente em duplicata. Não precisava de 2, somente de 1. Segundo, que fosse feita uma cópia dos que existiam em um único exemplar. Um para manter aqui no Brasil e outro para mandá-los para a Secretaria das Relações Exteriores. E, finalmente, que todas as cartas marinhas fossem enviadas à Biblioteca do Ministério da Marinha. Ponte Ribeiro propunha a Portugal um acordo para trocar todos os mapas dos domínios portugueses pelos mapas sobre o Brasil, presente nos arquivos marinhos. Os mapas enviados para a Secretaria de Relações Exteriores. Todos esses documentos cartográficos reunidos ajudaram a guiar a assinatura de vários tratados com os países vizinhos ao Brasil. Em 1851, Ponte Ribeiro participa da assinatura de um acordo com o Peru, definindo como fronteira a cidade de Tabatinga, a partir da qual uma linha reta direto ao norte deveria encontrar ao rio Japurá, enquanto ao sul o rio Javari marcaria os limites. Foram diversas as vantagens territoriais obtidas pelo Brasil neste tratado, embora fosse dado um direito de navegação aos peruanos em troca. Este mesmo tipo de transação seria utilizado nos tratados com a Venezuela e a Bolívia, realizados respectivamente em 1859 e 1867, pelo mesmo Ponte Ribeiro, graças à sua diplomacia cartográfica. Os estudos do Barão Ponte Ribeiro e a sua coleção de mais de 500 mapas, bem como os catálogos que organizou, formaram a base da Mapoteca da Secretaria das Relações Exteriores, que daria toda a legitimidade ao novo Estado em formação, o Brasil. Além do reconhecimento do novo país, os mapas se apoiam no passado europeu de descoberta, de ocupação e de explorações que se mantiveram até o momento em que foram oficializados, ao mesmo tempo em que buscavam meios de institucionalizar oficialmente esses mapas. Os cientistas europeus eram bem-vindos ao Brasil para ajudar a conhecer melhor o país. O engenheiro Harfeld, por exemplo, foi encarregado pelo Império de realizar uma viagem de exploração ao longo do Rio São Francisco e de seus afluentes em 1852 até 1854. E como produto de sua viagem foi realizado um mapa das províncias de Minas Gerais, em 1855.
Na segunda metade do século XIX, outras expedições, desta vez de origem norte-americana, começam a vir até o Brasil. Entre 1865 e 66, a expedição Thayer estuda a geologia e a geografia física do nosso país. Em 1867, outra expedição analisa as vias de comunicação do nosso país, sejam elas fluviais ou ferrovias. Enfim, a expedição Morgan relança o interesse pelos estudos geológicos no norte do país. No entanto, nem todas essas contribuições estrangeiras foram apreciadas positivamente no Brasil. O geógrafo alemão Robert Schomburg, que havia estado na Guiana Inglesa, nossa vizinha, entre 1835 e 1838, após seu retorno à Europa, publica diversos trabalhos onde reivindica vários territórios da zona fronteira à coroa britânica. Os mapas que acompanham sua descrição da Guiana Inglesa alimentam uma longa discussão sobre os limites entre o Brasil e a Guiana Inglesa, questão que só será resolvida no início do século XX pelo Barão do Rio Branco, com novos mapas. A cartografia serve, portanto, para ganhar territórios, mas também provoca muitos conflitos. Em 1838 é fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que, contrariamente às novas instituições científicas formadas no país, reunia um grupo formado exclusivamente por pessoas da corte do Rio de Janeiro, selecionados mais por causa das suas relações políticas e sociais do que por causa de suas produções intelectuais. Da mesma maneira, na revolução da questão fundiária interna no Brasil, os mapas terão um papel fundamental. Em setembro de 1850, a nova lei vincula a propriedade da terra ao seu registro e, nesse sentido, a presença do juiz de terras e sua equipe de escrivães e topógrafos se tornam figuras-chave na divisão dos bens do Brasil. As elites nacionais dessa época assumem como um dever patriótico ensinar e divulgar os conhecimentos históricos e geográficos que servem de base à apresentação do país ao mundo. Eles vão se encarregar de criar instituições capazes de legitimar a ordem social que se instala com o Império Brasileiro. Os diferentes mapas colecionados até então, cartas de navegação antigas, cartas hidrográficas e topográficas contemporâneas, mapas de colonização, de novas estradas e mesmo até o mais simples croquis de localização, ajudam não somente a cumprir os objetivos de ensinar as pessoas sobre a localização e também os limites geográficos do nosso país, mas também ajudam a servir como prova nos diferentes conflitos de limites que estava tendo naquela época. A transição republicana foi anunciada pela crise política que se iniciou com a Guerra do Paraguai, que reforçou o poder dos militares e das novas elites regionais. O Brasil, então, passa de império para república. Mas, em relação às representações cartográficas que estavam sendo utilizadas no país, as bases lançadas desde o império ultrapassaram essa troca de regime. Portanto, se mantiveram na República Brasileira. A cartografia, com seus critérios de forma, unificação e valorização do território brasileiro, continuou a ser usado pela diplomacia brasileira no final do século XIX e início do século XX. Mas, para finalizar a delimitação das suas fronteiras e também nas relações com os países vizinhos, os sucessores do Barão de Ponte Ribeiro,
o Visconde e o Barão de Rio Branco, articulou o discurso cartográfico de maneira a se impor nos meios acadêmicos e diplomáticos internacionais, com realizações originais, frutos de um trabalho muito importante de recuperação de diversas fontes. Sua ação diplomática, fiel ainda às tradições cartográficas da época do Império, chega a ser chamada de pacifista, pois o intenso uso do discurso cartográfico parece legitimar a defesa dos interesses nacionalistas brasileiros, sem ocasionar conflitos armados. Aliando um extenso trabalho de documentação e criação cartográfica, o Barão do Rio Branco é responsável pela delimitação de 5.062 quilômetros após os 7.948 quilômetros de fronteiras continentais estabelecidas nos tempos do Império. Portanto, como vocês puderam perceber, houve muitas mudanças desde a chegada da corte portuguesa, durante o Brasil Império e depois quando o Brasil virou uma república. Atualmente, as fronteiras delimitadas asseguram a presença do país de maneira definitiva nos mapas, abrem espaço para o desafio de conhecer esse território imenso de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Vocês perceberam como o território brasileiro mudou desde a época da colonização até os tempos atuais? Como também a cartografia brasileira evoluiu depois da independência do Brasil? Após a independência do Brasil, foi possível definir os limites internos e externos de fronteiras do nosso país. E também ganhamos o reconhecimento internacional. Vamos agora ver como esses mapas evoluíram desde os tempos da colonização até os dias atuais? Agora vamos para as atividades.
Agora, no seu caderno de desenho, escreva o que você achou mais interessante sobre a aula de hoje e faça um desenho ilustrando o que aprendeu. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula! Atenção! Não se esqueça de mandar a foto.